João 15. Vamos ler a partir do versículo 9. Mas antes de ler, eu quero fazer um pedido que eu tenho feito aqui de vez em quando, mas ultimamente tem sido com mais frequência. Na quarta-feira eu comentei aqui para quem estava na quarta e comentei também hoje de manhã, eu vim para a igreja passando muito mal. Minha pressão, a alta, não chegava a 11 e a baixa não chegava a 7. Eu estava me sentindo mal desde a terça. Tinha comentado com a minha esposa e na quarta-feira eu fui para a casa dos meus pais e aí a minha irmã feriu a pressão e deu essa loucura. E aí eu vim e na verdade eu nem sei se eu preguei, eu compartilhei porque eu creio do Evangelho. E por misericórdia, muita misericórdia de Deus, na quinta-feira eu já amanheci com alguns salmos falando que como essa mensagem falou o coração de algumas pessoas, e uma delas inclusive falava ontem, ainda estou remoendo a mensagem de quarta-feira, e eu subi essa mensagem, compartilhei hoje no grupo, e ela está aí já no grupo aí da Igreja Metodista de Curicica, para aqueles que depois tiverem interesse de ouvir, eu creio que vai ser bênção para você. E hoje de manhã eu comecei uma pregação, não vou falar que eu vou dar continuidade a ela, mas eu vou dizer que em certo aspecto, em certa área, ela vai ser uma continuidade, mas só em uma certa área, quem estava de manhã vai entender isso, o que eu vou falar agora. Pela manhã eu falei algo que eu comentava com a igreja há 2 anos e 11 meses que eu estou aqui. Se eu falei uma ou 2 vezes aqui sobre a parte econômica, sobre dinheiro bíblico, né? Sobre essa parte de dízimo e oferta, foi muito, porque a gente vive dias que pessoas têm extrapolado tanto essa parte de dízimo e oferta, que quer seja alguém lá de fora, quer seja aqui, fica difícil você falar disso, e todas as pessoas acabam nos olhando como com descrédito, como quem quer colocar a mão no bolso do outro, como muitos aí fazem. Mas eu falei, vem aí já 30 de novembro, eu não sei se continuarei pastor aqui ou não, só Deus e o bispo sabem. E então a gente precisa, eu falei, não posso terminar o meu tempo aqui, se isso acontecer, sem falar sobre isso. Então pela manhã eu preguei sobre isso, e depois eu preguei, na verdade a mensagem foi mais alegria em dar do que em receber. E depois, no momento da pregação, do estudo, que foi classe única hoje, eu dei como se fosse uma continuidade, mas falando do que está em 2 Coríntios 9. E aí eu peguei algumas partes históricas da caminhada da igreja para falar sobre essa parte capitalista que a gente vive e já vive há muito tempo, só que hoje de maneira muito acirrada. E pela manhã, os jovens, principalmente aqui estavam, lembro que eles olhavam para a minha cara quando eu falava isso, a gente vai lembrar que a gente hoje não é mais promovido na vida pelo que a gente é. A gente é promovido na vida pelo que a gente tem. E como o mundo ele é capitalista, essa parte de ter ela não cessa. O celular que nós compramos, né, aqueles que podem, compraram no mês passado, ele hoje já está entrando na fila dos obsoletos. A gente vai ver que a cada momento a mídia, principalmente, ela está falando que tu tens que ter alguma coisa, que tu tens que comprar algo. E a gente vai vivendo hoje em busca desse ter. E esse ter que é social invadiu a igreja, até porque a igreja é feita de pessoas que vivem na sociedade. E aí eu comentava, a gente vai ver que as igrejas que mais enchem, que mais tem nome, não é a igreja que a pregação, que a ênfase é no ser. A ênfase é no ter. Venha que tu terás, dá que tu terás. E eu comentava um pouco que isso começa a acontecer, ou começou a acontecer quando Constantino, no ano 311, ele fala que tem uma revelação, um sonho, onde ele vê uma cruz. E aí aquele povo que era o povo do caminho, e a gente vai lembrar lá em Atos 12, que eles vão dizer que tudo que eles tinham, ninguém dizia que era propriamente seu, pelo contrário, tudo era em comum, eles compartilhavam, repartiam tudo que eles tinham. Mas aí vem Constantino e olha para esse povo, e eu comentava também pela manhã, quanto mais persegue, mais cresce, quanto mais dá para Deus comer, mais eles aparecem. Ele falou, vou pegar esse povo agora e vou ser o dono deles. E o povo que era livre, que era Cristo na vida, que vivia Jesus na essência, com perseguições, com morte, com sendo jogado para leões,
esse povo que onde eles iam, eles mudavam a história, eles deixaram de servir para agora estarem presos a uma instituição, que é onde vem a palavra universal, que é igual à católica, que são sinônimos no grego. E aí ele se torna a igreja católica e começa a ter dono. O Império Romano começa a ser o dono da igreja, que era a igreja da vida, que era a igreja viva. E eu expliquei tudo isso para dizer que a partir daí que começa essa visão do desejo de ter cargo, de ter posse. E aí eu quero compartilhar algumas coisas que eu não falei pela manhã. Do século I ao século V, a igreja ela era cristocêntrica. Isso é, toda pregação e toda discussão que havia em torno do povo que se dizia povo de Deus girava exclusivamente em torno de Cristo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente vai ler carta de Atos, tem alguma pessoa, exemplo, Paulo vai pregar. Nas cartas de Paulo, nas pregações de Paulo, ele fala de outra pessoa que não seja Cristo? Sim ou não? Não. Pedro, quando vai pregar, ele fala de alguma outra pessoa que não seja Cristo? Não. E isso vai perpetuando até o século V. Porque quando Constantino faz isso no século IV, que é 311, no ano 313 ele oficializa a igreja como a igreja católica, como o cristianismo. Só que isso ainda vai tomando corpo. E quando chega no quinto período, Jesus Cristo quase não é mais mencionado. Por quê? Porque agora os papas, eles são a voz de Deus. Vamos tirar agora esse papa que está atuando agora. Eu já esqueci o nome dele, tem que se lembrar disso aí, Francisco. Pega dos papas anteriores. Os papas anteriores, quem acompanha um pouco, né, do que eles escrevem, do que eles ditam, vocês vão ver que os escritos dele quase nunca tem a ver com Jesus. Tem a ver com São Pedro, tem a ver com São Paulo, tem a ver com Maria, tem a ver com Judas. Jesus quase não entra. Esse papa, aí eu vou falar o que eu acho, ninguém precisa concordar não, essa é a opinião do cidadão, do cristão, Rogério. Eu acho que ele viu que a igreja católica estava perdendo muitos membros. Então ele fala, o cara sábio começou a adequar, escreve coisas e coloca Jesus. Você vai ver que agora muitas pregações de padre, eles falam de Jesus, se bobear, eles quase nem falam mais de Maria, ou quando falam de maneira assim, bem sutil, porque eles começaram a perder terrenos. Mas até o século V era só Cristo. Do século V em diante, até o século X, até o XV, qual é a era que vem? Me ajudei aí, o pessoal que fez Enem hoje. Vem a era escolástica, a conhecida como a Idade das Trevas. E nessa época da escolástica, da Idade da Treva, o que já começa a reinar nessa época é poder. Poder, poder, poder. E aí é essa parte que eu quero compartilhar um pouco com vocês, através de João 15, a partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei. Isso é, se ele fala por permanecer, ele está dizendo que há uma possibilidade de você sair. Interpretação de texto, amém, irmãos? Senão ele não estava dizendo, permaneça. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu demonstro o fato que estou no amor de Deus? Se eu guardo os mandamentos dele. Não tem como ser diferente. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse aqui me ama. Entenda isso. Não tem como dizer que ama Deus e não viver os seus mandamentos. É contraditório a tudo que Jesus Cristo ensinou. E aí ele continua: permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneça no seu amor. Ele está dizendo assim: o exemplo sou eu vivo dessa maneira. Temos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos.
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não me chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Antes tenho me chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedis ao meu Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno. Agora já não é mais um pedido, agora é uma ordem. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Amados, por raríssima exceção, a vida, a história, a sociologia, ela nos mostra isso, que por raríssimas exceções, onde há briga de poder, normalmente não há unidade, não há amor. Ah, pastor, não é bem assim. Falei, existe a exceção, mas de via de regra, quando há uma disputa de poder, há uma disputa de cargo, há uma disputa de quem tem que estar certo. Hoje a gente está vivendo um tempo. Esses dias eu estava vendo um programa na televisão, não lembro se era filme, não lembro o que era, e passou um comercial desse negócio que tem de fazer comida. E aí a mulher falava assim: não, eu tenho que passar verdade nesse prato. Estou aqui agora, como que um prato passa verdade? Como que comida passa? Estou até agora tentando entender. Cara, você que é um cara muito inteligente, depois senta comigo e me explica como a comida, Saul, ela vai passar verdade. Porque agora esse negócio de passar verdade, tem muita verdade no que ela canta, tem muita verdade no que ele sempre namora, essa palavra é verdade. E a minha Bíblia me ensina que só um que é a verdade: o caminho, a verdade e a vida. Só existe um, que se chama Jesus. Tudo que difere dele é mentira. Tudo que difere dele vem do nosso adversário. E o interessante é que quando Jesus Cristo vai falar sobre carne, ele vai falar o seguinte assim: olha, vocês me chamam de mestre, e dizeis bem, João 13, eu de fato o sou. Assim como me viram fazer, fazei, é uma ordem imperativa, fazei vós também. E ele diz isso quando ele está lavando os pés dos discípulos. E ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse mais de uma maneira, ele disse que aquele que quiser ser o maior será o menor. Agora aquele que quiser ser o menor, esse será o maior diante do meu Pai. É toda uma contramão para poder dizer o seguinte: só existe unidade, só existe amor, à medida que um entende que tem que servir o outro. E não pode ser o meu reino, não pode ser o meu discípulo, se não há unidade, se não há amor. Porque o próprio Jesus, quando ele é acusado de ser príncipe dos Beelzebul, ele vai dizer o seguinte: que um reino dividido não subsiste. Nós nunca vivemos uma época, nunca, gente. Isso aí, quem tem filho, uma das coisas que eu mais ouço dos filhos que tem filho pequeno: não dá mais para ter muito filho, não. Porque hoje o mundo está muito complicado, a gente tem que, é muito gasto para botar na melhor escola, no melhor, porque hoje a sociedade, a gente não consegue mais correr disso em alguns aspectos sociais, como escola, um exemplo, porque foi colocado uma competição mas tão alta, que hoje você ter um curso de inglês já não é mais diferenciado, hoje é obrigação. Você falar um outro idioma, isso hoje é o básico que você tem que ter para competir em algum lugar, porque a nossa sociedade, ela nos ensinou o tempo todo a competir. E quando Jesus Cristo veio dizendo o seguinte, que nós somos chamados para servir, porque quem ama não quer passar por cima do outro, quem ama quer que o outro cresça. É assim ou não é? Você ama teu filho, tu queres passar por cima dele, ou quer que ele cresça? Tu amas o teu cônjuge, tu queres passar por cima dele, ou quer que ele cresça? A vida de amor nunca quer que você se sobrepoja sobre o outro. A vida de amor sempre quer que você seja uma alavanca, que você seja um degrau para que o outro cresça. E a gente hoje, dentro da igreja, fora da igreja, tem entrado num caminho muito diferente.
diferenciado disso. E por causa disso a gente vive em brigas de carro, briga de quem que é o dono da verdade, briga de quem que está com a razão, briga de quem vai sentar não sei aonde. Eu brincava ali com a Solange, né? Estavam Solange ao quadrado juntos, né? As duas Solange sentadas ali uma do lado da outra. E aí eu falava para a Lena: olha só, me ajuda a comprar 5 quilos de taxinha, né? Aí ela: mas 5 quilos de taxinha? Eu falei: para colocar ali, para ver se Solange senta em outro lugar que não seja aquele ali. Ela: não, pastor, taxinha não. Eu quero que a gente compre antes dela acabar. Eu falei: já sei. Eu falei: ó, almofada, não foi? Ela: é, pastor, eu não aguento mais fazer a dança da cadeira, né? Toda hora virando de um lado para o outro. O que eu estou querendo dizer é que só existe unidade quando a gente não olha o outro como concorrência. Só existe unidade quando a gente olha o outro com a possibilidade de Deus se manifestar em mim, na vida do outro, para que o outro seja abençoado através da minha vida. Estão conseguindo entender isso? Vocês querem que eu fale de maneira mais fácil? Vou tentar então melhorar o que eu estou dizendo. Só existe unidade toda vez que eu me aproximo de alguém e falo para Deus: Senhor, me usa da maneira que o Senhor quiser, para que eu possa ser um canal de bênção na vida do outro. Mas para ter esse pensamento, você nunca pode chegar diante do outro como concorrência. Nunca pode chegar diante do outro para querer acusar o outro dos erros dele todo e você achar que você é que está certo. Porque a Bíblia está dizendo que nós só vamos ser chamados discípulos do Senhor, e Ele está dizendo que agora eu vos ordeno, amei-vos uns aos outros. Onde há amor, há unidade. Onde há amor, há um desejo de que o outro cresça. Onde há amor, há um desejo de ser socorro na vida do outro. Onde há amor, há um desejo que as barreiras da separação sejam jogadas por terra e se levante uma ponte da unidade, uma ponte da comunhão. Há uma música antiga que eu falava sobre ela há um tempo atrás, a Fernanda Brum, que vai dizer que Deus quer que você e seu irmão sejam um. Esqueçam todas as diferenças, sejam só um. Sejam uma só voz, o mesmo louvor. Abram seu coração e seja um. A gente, quando entra aqui, eu já preguei isso aqui há muito tempo atrás, aqui na igreja, falei sobre isso. Se cada um de nós entrasse aqui para falar: Senhor, eu quero que meu irmão da direita, da esquerda, de frente e de trás, seja abençoado, que o Senhor entre com providência na vida dele, que o Senhor socorra. Tu acha que o coração de todos nós fossem assim, não seria uma bênção esse lugar? A nossa caminhada não seria diferente? Não nos veriam de maneira diferente? Quer ver uma das coisas que são muito interessantes em relação à vida pastoral? Todo mundo aí chega na igreja e quer que o pastor seja uma bênção, amém? Isso é o dever de todo aquele que é pastor. Mas raramente a gente chega na igreja falando assim: eu quero ser uma bênção na vida do meu pastor. Parece que a minha é só de mão única. O pastor não me entende. Mas com a preocupação de entender o pastor. Quarta-feira eu pregava e dizia que estava passando mal. Estava mesmo. Sabe quantas pessoas passaram a mensagem para mim para perguntar como eu estava? Só João. Mais ninguém. Mas deixa o pastor visitar algumas pessoas, não todas. Algumas pessoas, uma semana ou 2 semanas. A gente precisa entender que o Evangelho não é o pastor. O Evangelho não é a igreja em relação à membresia. O Evangelho somos todos nós, que devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. E só assim todos saberão que somos discípulos e discípulas do Senhor. Hoje eu comentava, estive para cá, dona, principalmente esta chata aí, primo da minha esposa, né, quando o Flamengo ganha bem, antes de acabar o jogo ele já está mandando uma mensagem para mim. Quando o Flamengo joga mal, perde, ele some, parece que dá problema no zap dele, né, do Marcinho. E aí hoje ele me mandou a foto lá da bandeira do Flamengo. Eu falei: cara, tá dando gosto de ver o Flamengo, tá dando gosto, ainda que eu não esteja de acordo com o pênalti que foi dado, mas está dando gosto para ver o Flamengo jogar. Mas eu estou falando isso para dizer que uma das grandes campanhas que existe no futebol é que as torcidas consigam estar juntos em harmonia, ainda que cada um torça para um time diferente. Creio que aqui a gente vai ter pessoas que sofrem como eu
sou botafoguense, como o Alan, que é vascaíno, o tricolor, meu Deus, nem se fala, meu cara, está na corda bamba. Mas isso, lá fora, o mundo secular, lá fora, a sociedade, está dizendo assim, que haja paz entre as torcidas, que possam sentar um do lado do outro, que se respeitem mutuamente. Meu Deus, se lá fora estão falando isso, nós temos que ser o exemplo disso, nós temos que viver isso. Isso tem que ser uma marca de todos aqueles que dizem que Jesus Cristo é o seu Senhor. E isso não tem a ver se a gente concorda com tudo. Meu Deus, eu falava hoje aqui de manhã no jejum, lê lá sobre os discípulos. Pedro era igualzinho João, né? Igualzinho. João era igualzinho a Tiago. Olha lá a diferença que havia entre eles. Mas o interessante é que Deus Jesus quer mostrar tanto o amor dele, que é caminhar com ele, que ele pega pessoas totalmente diferentes e fala, eu vou usar essas pessoas para transformar o mundo. E o Evangelho chegou até mim e até você por causa dessas pessoas totalmente diferentes, que viviam aquilo que Paulo vai dizer em Efésios: um só coração, um só espírito e uma só fé. Nós temos pessoas, vou dar um exemplo aqui, a irmã Helena, mãe do Lucas, tempão sem vir à igreja. Quantos de nós ligou para ela? Quantos de nós foi visitar? A gente perdeu. A gente chega aqui, todo mundo quer ser abençoado, glória a Deus, porque Deus abençoou. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho que eu pregava de manhã, o Evangelho que nos chamou para dar. Maior alegria está em dar do que se receber. Deus ama quem dá com alegria. À medida que você dá, Deus, a palavra diz que você vai transbordar. E esse dado é só coisa material, é também material. Mas é dar o teu amor, é dar o teu tempo, é dar sua atenção, é dar e dar e dar. Irmão Nuno, falei aqui na semana passada, né? Irmão Nuno tentou suicídio cortando o dedo, mas depois ele descobriu que não dá para se suicidar cortando o dedo. E como ele tinha já me dito uma outra vez que ele estava muito cansado e precisava tirar uns dias para descansar, eu achei que ele estivesse lá para a região dos lagos, né? Porque ele não veio na semana passada. Aí ele me liga, me manda um áudio, uma coisa assim, dizendo que tinha quase perdido, decepado o dedo. Falei, irmão, eu te amo, mas o senhor está todo errado. Não foi, irmão? Eu falei, não quero só ser seu pastor, cara, eu quero ser seu amigo. Como acontece um negócio desse, o senhor uma vez eu não quis incomodá-lo, achando que ele está lá, né, de perninha pro ar, tomando a fresquinha lá da lagoa de Guava, e ele estava no hospital, falou que o dedo sangrava o tempo todo. Eu falei que isso não é Evangelho. O Evangelho que cria barreira, que nos separa. O Evangelho que não consegue olhar para o irmão e chamar o irmão para perto, poder confessar alguma coisa para ele, poder compartilhar um problema com ele. Isso não é Evangelho, isso é religião, gente. O Evangelho nos chama para sermos um, para amarmos uns aos outros. Os Evangelhos falam para nós levarmos as cargas uns dos outros. O Evangelho nos chama para suportarmos uns aos outros em amor. O Evangelho nos chama para que depender de vós, ter de paz com todos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos no capítulo 15 de João. Jesus se preparando para poder morrer. Ele está dando os últimos ensinamentos. Rapidinho, se você continuar lendo logo mais à frente, ele está sendo entregue. E ele está falando, olha só, eu estou partindo para o Pai. E quero fazer com que vocês entendam qual é a essência do Pai em mim. Eu amo o Pai e mostro o amor por Ele, à medida que eu o obedeço. E assim o amor do Pai está em mim e eu estou nele. Se vocês viverem dessa maneira, todos saberão que vós sois meus discípulos. Vão saber que o amor do Pai está em vocês e vocês estão no Pai. Vou sair para mim dos dois, amém? Pelo menos. Ô Brega, ajuda aí, Brega. Dá uns glória a Deus, por favor. Amados, a gente está vivendo dias muito difíceis. Quem discorda de mim que a gente vive um tempo de individualismo? Alguém discorda de mim? Quem discorda de mim
que a gente está vivendo um tempo de egocentrismo. Não tem como discordar. Não dá. Não dá. E o interessante é que a igreja que tinha que ser o diferencial disso. A partir daqui, a ponto de alcançar lá fora, a gente não conseguiu entender esse negócio. Amados, não há maior manifestação de poder de Deus quando Ele pega pessoas diferentes e as faz ser um. Não tem. Por isso que casamento é o maior mistério que existe. Casamento pega o cara ali, ó, tirou o cabelo daqui e botou aqui. Moreno, quase pretinho, pega uma branquinha. São de casas diferentes, famílias diferentes. E Deus faz, ó, quando vocês se casarem, já não serão mais dois, será somente um. Paulo chega a falar assim: ó, grandioso é esse mistério. É coisa que vem de Deus. Por isso que só há unidade, só há amor. Se houver Deus no negócio, casamento não somos iguais. Tu pode reparar, irmã Maria, sobre igual. Hoje eu sei que a caminhada é assim, mas quando casou a senhora era igual a irmão Nuno? Irmão Nuno, a senhora é igual a irmã Maria? Hoje, claro que a simbiose acontece, os dois vão se tornando um, e um montão de gosto que não tinha passa a ter, né? O convívio sendo um vai fazer isso. Mas quando começa com as diferenças, e o amor de Deus, ele vai se manifestando, ele vai transbordando, que a diferença vai sendo deixada de lado, porque há um alvo maior, há um objetivo maior, que é os dois serem um. E a Bíblia está dizendo que isso não é só para o casamento, fala que nós temos que ter um só coração. Efésios 4, um mesmo Espírito e a mesma fé, e juntos formamos o corpo de Jesus, de Cristo, o qual Jesus Cristo é a cabeça. Por que, amados, tanto relacionamento, tá? Porque os relacionamentos são tão complicados hoje em dia? O irmão Leomano está presente, mas ele comentava lá no estudo da casa da irmã Meire, que quando eu vou fazer casamento eu falo isso. Eu falo, amados, nenhum pastor casa ninguém, nenhum padre casa ninguém, nenhum bispo casa ninguém. A gente celebra o casamento, porque o casamento é quando o coração da Érica falou assim: eu quero viver para fazer o Flávio feliz. Coração do Cléber feliz, perdão. O coração do Cléber virou para a Érica e falou assim: eu quero viver para fazê-la feliz. Quando isso acontece, um quer viver para fazer o outro feliz porque ama o outro. O outro vive para fazer essa de ficar feliz porque ama essa. Minha amada, não tem como não ser casamento. Não tem. Que é um vivendo para alegrar o outro, é um vivendo para cooperar com o outro, é um vivendo para socorrer o outro. Se vai daqui para lá e de lá para cá, vem. Amados, pode vir a luta que vier, pode vir a dificuldade que vier, e vai passar por cima igual um rolo compressor, porque o nome disso é amor, o nome disso é unidade, e o chamado de Deus é para que eu e você sejamos um. Se nós viermos para cá, se nós caminharmos com o desejo de sempre ser bênção na vida do outro, Satanás não vai encontrar brecha no meio da gente. Não vai, porque ele não tem nada a ver com amor, ele não tem nada a ver com unidade. Quando ele cai é por quê? Por que, Lucas? Que Satanás caiu? Porque quis ser igual a Deus, né? Pegou lá um texto lá dos anjos e falou assim: ó, vamos fazer uma rebelião, vamos dividir esse reino aí, eu vou me apoderar dele. E aí Deus fala: está tanto tempo comigo e ele não sabe quem eu sou. Pô, vai logo, vai embora. Cai ele e um terço, a divisão. Adão e Eva estão bem pra caramba aí com os dois, e os dois bem pra caramba com quem? Com Deus. O Senhor aparecia no finalzinho do dia e batia um papo com eles. Não sei se eles falavam de cartola, não sei o que eles conversavam, mas batiam um papo. E aí vem Satanás e fala: olha, vamos fazer separação nesse negócio. Aí lembra o que está escrito? Aquele que guarda os meus mandamentos, que tem os meus mandamentos, esse aqui me ama, e o amor do Pai estará nele. E como entra a separação toda através da desobediência?
de eles, eu não vou mais guardar os mandamentos. Ele disse para não comer, mas eu vou lá comer. Comeu, e aconteceu aquilo que havia unidade, aconteceu a divisão. Mas aí vem Jesus, e aí eu quero ir um pouquinho adiante, quando a gente chega lá na Torre de Babel. Tu repara só, a gente sem Deus consegue se unir para fazer um montão de besteira, e a gente fala que tem Deus e não consegue se unir para fazer as coisas corretas. É assim ou não é? Vai para uma favela, entra lá no tráfico, anda errado para tu ver. Então todo mundo anda parceiro, direitinho, senão a cabeça, e se une para fazer um montão de coisa errada. É a Torre de Babel, todo mundo se uniu para construir uma torre para poder ver se tocava a Deus. Deus vem e manifesta no meio dele, reparte línguas diferentes, para que eles não consigam mais se unir para o mal. Tempo passa, vem Jesus Cristo e começa a falar essas coisas. Vocês têm que ser um, vocês têm que amar uns aos outros. Jesus Cristo vai embora, e aí ele fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando o poder desce, o que acontece? Os discípulos começam a falar as línguas de todos aqueles que foram divididos lá na Torre de Babel. Isso é para dizer para mim e para você que em Cristo Jesus Ele veio para jogar todas as divisões fora e fazer com que nós falemos a mesma língua, a língua do amor, a língua da salvação, a língua do Evangelho de Jesus Cristo. Para isso Deus se manifestou e manifestou o Espírito para que a divisão seja jogada por terra. A gente precisa entender esse negócio. A gente precisa compreender que a gente tem que caminhar na mesma direção. A gente hoje vai batizar, Fábio, pela graça do Beto, perdão, pelas mãos do Senhor, batizar o Beto, e o Fábio vai trazer o Beto, e a gente vai receber o Marcos. E uma das coisas que eu tentei falar para eles, no pouco de aulas que a gente teve, que a gente acabou tendo tantas aulas, então as coisas que o Marcos foi pela internet, é fazer questão de fazer entender, a igreja de Curicica, a igreja metodista, ela caminha assim, esses são os padrões. Por que eu faço isso? Para que as pessoas elas decidam de fato. Falei isso para tu, Beto. Beto, tem certeza que quer ser batizado diante de tudo que eu tenho te colocado? Não foi, Beto? Tudo que eu apresentei, eu falei: tu tem certeza disso? Ele falou: não, pastor, eu tenho certeza disso. Ele trouxe um leque de perguntas para mim, fez igual metralhadora, aí eu fui tentando ali responder. Mandei algumas coisas para o Marcos, para dizer o seguinte: se você opta pelo Evangelho, se você opta por Cristo Jesus, você tem que optar pelo amor. E se você opta pelo amor, você tem que optar por servir. E se você opta por servir, você está optando pela unidade. Hoje é o dia que a gente senta aqui à mesa para celebrar a ceia. Amados, não tem como a gente participar da ceia. Na quarta-feira passada, eu vim para a igreja aqui, eu estava mal, há 2 dias, minha pressão estava muito baixa, muito mesmo. E eu comentava com o pessoal que eu estava aqui por amor a Deus e amor à igreja, porque por mim mesmo eu não tinha como sair aqui na quarta-feira. E eu preguei algo que, para mim, foi mais um compartilhar da minha fé do que uma pregação. Mas aí a gente, pela misericórdia de Deus, teve os feedback, teve os retornos, e que a pregação ela transformou vidas, vem transformando, e a gente fica muito feliz que a gente vê que a gente não é nada, mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus opera maravilhas. E eu estou subindo, inclusive, não sei se já subiu essa pregação para o YouTube, e o nome dela é Seguir a Jesus. Eu gostaria muito que vocês, quando eu colocar lá no grupo, que vocês a ouvissem. Vamos ler 2 Coríntios 9. Eu faço agora, nessa semana que se inicia, eu estarei fazendo 2 anos e 11 meses aqui na igreja de Curicica. Ainda que a gente não tenha tanta gente nessa manhã, não sei se eles vão preferir a praia. Mas vocês veem, vocês sabem da dificuldade que eu tenho de estar falando sobre dinheiro. E não que eu não creia que isso seja bíblico, mas é que a gente
veio tantos crentes como os não crentes, com uma visão já tão entufada, com os dois pés atrás, quando a gente fala de dinheiro. É tanta gente em redes televisivas e em outros meios, fazendo tantas aberrações, explorando, metendo literalmente a mão no bolso das pessoas e sacando o dinheiro das pessoas, que a gente acaba ficando sem jeito de falar daquilo que a Bíblia fala. E salvo engano, em 2 anos e 11 meses aqui, eu falei sobre dinheiro umas 2 vezes, e algo muito plural. Mas dia 30 de novembro agora vem aí a nomeação pastoral. E eu não sei, né, se permanecerei aqui, se não só a cabeça do bispo sabe isso, né, a gente não sabe. E então não quero sair da igreja de Curicica sem cumprir aquilo que me cabe como pastor, como aquele que instrui, que orienta, também nessa área. Então, na verdade, eu vou começar falando da pregação e vou terminar falando no estudo. Eu vou começar na pregação falando sobre essa parte de dar, da gente ter alegria em dar, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E meu desejo dessa manhã é falar sobre isso. 2 Coríntios 9, vamos ler a partir do versículo 6, a partir do 5. Na hora do estudo nós vamos ler todo esse capítulo, mas agora a gente vai ler o 5. Portanto, julguei necessário exortar a esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa dádiva, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isto: e o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, está falando de Deus, ele que dá semente ao que semeia. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Até aí, amados. Amados, a gente vai estudar os primeiros anos da igreja, quando Jesus Cristo nasce, a um determinado imperador chamado Carlos. O tempo vai passando e Jesus Cristo morre, segundo a maioria, esse é unânime, com 33 anos ele morre. Quando ele morre, acontece tudo aquilo que a gente conhece, ele ressuscita 40 dias, depois ele fica no meio dos seus discípulos, até que em Atos vai dizer que ele é assunto aos céus, lá no capítulo 1 de Atos. E aí 2 varões aparecem, 2 anjos ao lado dos discípulos, e dizem: porque estáis olhando para os céus, esse mesmo Jesus que vós viste subir, ser assunto aos céus, ser tomado entre as nuvens, virá um dia, vai vir buscar a sua igreja. E aí eles ficam reunidos em oração 10 dias orando, 40 que Jesus ficou, mais 10 dias de oração, 50 dias, era o dia de Pentecostes, que eram 50 dias, uma festa que era realizada após a Páscoa. E no dia de Pentecostes cumpre-se a promessa que começa em Joel 3, e depois Jesus diz que iria enviar o Espírito. E ali estão os discípulos, eles são revestidos de poder. E esses discípulos revestidos de poder saem pregando
o Evangelho. No momento que eles recebem o poder do Espírito, Pedro vai diante da multidão e prega, e mais de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. O Evangelho ele vai crescendo, e vai começando com perseguições. Uma das grandes características do Evangelho é sofrer perseguição. E é por isso que na bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados sois vós quando por causa do meu nome vos perseguirem, e injuriarem, e falarem mal a vosso respeito por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. A marca daquele que é luz e vai contra as trevas é sofrer uma oposição. E o interessante é que toda a história, não só nesse começo da igreja, mas a história mundial de todo o avivamento do Evangelho, de todo o crescimento do Evangelho, ele foi marcado com lutas, ele foi marcado com perseguições. Quem conhece um pouco da história de Moody, Charles Spurgeon, da história de Wycliffe, da história de John Wesley, e outros tantos homens, Jerônimo Savonarola, vai saber que esses homens sofreram grandes perseguições. Busta chega a dizer que quando ele é queimado na fogueira, ele falando sobre, ele profetizando, ele fala: olha, hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus há de levantar uma águia. E a gente entende que a profecia de Ruth, quando ele está sendo queimado vivo, porque pregava o Evangelho, era que Deus levantaria alguém, ainda que seria maior do que ele. E todo mundo entende que essa profecia ela se cumpre em Martinho Lutero, que é o pai da reforma, que é o grande reformador. E a história da igreja vai mostrando que nesse começo a igreja vai crescendo com perseguição, né? Na linguagem de hoje seria com tiro, pancada e bomba. E a igreja vai crescendo, sendo perseguida, crescendo, jejuando, orando, se reunindo nas casas, se reunindo nos templos. E a igreja vai crescendo. Chega o ano de, até então, quem mais persegue a igreja do Senhor são os próprios judeus. E de repente eles começam a incomodar também Roma, porque eles estão crescendo demais. A consciência cristã, o Evangelho de Cristo na vida deles começa a ser uma grande afronta ao império, ao modelo de domínio romano. Então se levantam algumas pessoas, principalmente no ano de 54. Se levanta Nero. Nero era terrível. Nero, assim, a gente pode dizer que ele de fato odiava os cristãos. E no ano 54, acontece, aqui eles vão dizer, 17 de julho de 54, a Roma pega fogo. Alguns afirmam categoricamente que foi Nero que mandou colocar fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos e principalmente Paulo. É quando Paulo ele vai e morre. No ano 70, já no império de Tito Vespasiano, acontece a profecia de Jesus Cristo em Mateus 24, quando ele disse que os muros de Jerusalém, que a cidade de Jerusalém seria destruída. Tito Vespasiano ele vai contra a cidade de Jerusalém e derruba, destrói sem meia cidade, onde eu falei aqui no estudo de Atos. A única coisa que restou é aquele muro que a gente chama de hoje os muro das lamentações. É a única coisa que restou do templo. E nesse ataque, onde muitos judeus são assassinados, acontece o que a gente conhece como diáspora. Quer dizer, os judeus eles se espalham para os 4 cantos da terra, eles ficam sem nação, eles vão embora. E aí em 1948, quem lembra dessa história? Já falei sobre ela aqui. Na reunião da ONU, Israel é reconhecida de novo como cidade, como uma nação. E quem assina o voto de Minerva, porque estava empatado, é um brasileiro, Graça Aranha. Ele vai e assina lá o Minerva, fazendo com que a nação voltasse a ser, os judeus pudessem ter de novo a sua nação de volta, fosse reconhecida como nação. No ano de 81, sobe ao império um cara chamado Dominiciano. Gente, esse cara ele foi considerado assim,
incontavelmente, mensuravelmente pior do que nela. Para vocês terem ideia, é Domiciano que inaugura o Coliseu, e ele pega o Coliseu e joga os cristãos lá dentro para serem comidos por feras. Ele chega numa festa de inauguração que durou 10 dias, ele chegou a matar 100.000 cristãos. Você consegue entender isso? Em 10 dias, matar através de feras 100.000 cristãos. Só que com tudo isso o Evangelho vai crescendo, vai crescendo. E chega no ano de 311, o imperador chamado Constantino, ele diz que teve uma revelação, que ele vê numa cruz, e aí ele pega esse pessoal que era a igreja do Senhor, a igreja livre, a igreja sem título, a igreja sem denominação, a igreja que era a luz do mundo e sal da terra, a igreja onde um ajudava o outro, onde um cooperava com o outro, a igreja que pregava Jesus com a própria vida, com a sua existência, a igreja que onde chegava, o povo de Deus chegava, eles faziam a diferença naquele lugar, eles chegavam a ser chamados de os tumultuadores, numa certa época. E aí Constantino fala assim: olha, eu entendo que esse povo que é o povo do caminho, que são os cristãos, tem que ser a religião de Roma. E aí no ano de 313 se oficializa o cristianismo. E aí um povo que se convertia no primeiro momento, era um povo que se convertia porque realmente entendia Jesus, se convertia em meio à perseguição. Deixa de haver uma conversão, como a gente falava ali, né, Regina, na hora da oração, uma conversão porque quem entendeu de fato que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de que não há salvação a não ser na pessoa de Jesus Cristo, deixou de ser essa conversão de transformação de mente, de transformação de vida, e passou a ser uma conversão conveniência. Isso é, o imperador se converteu, eu vou contra ele, eu também vou me converter. E aí a conversão, que era uma transformação, era a metanoia, era alguém que encontrou Jesus e foi impactado por Jesus, ela deixou de ser isso para ser aquilo que eu vou fazer porque agrada, eu vou fazer porque o imperador eu vou fazer para poder estar bem na vida. Não é muito diferente do dia de hoje, né? Quantas conversões que a gente diz, né, o povo diz que tem, por conveniência. Me converti porque eu preciso disso. Me converti porque eu desejo aquilo. Me converti porque na igreja eu tenho a possibilidade de ser algo que eu não sou lá fora. E nunca, quase nunca, a conversão é da transformação que Jesus Cristo causa no coração. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver com o texto que a gente leu? Porque no começo o povo tinha um prazer tremendo de dar. Quando o Evangelho era Evangelho de fato no coração das pessoas, quando o Evangelho era Cristo realmente através do seu Espírito habitando nas pessoas, as pessoas tinham entendido que maior alegria está em dar do que em receber. As pessoas tinham entendido que não devemos amontoar tesouros nesse mundo onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas devemos amontoar tesouros nos céus. Mas quando o imperador ele se apossa daquilo que era livre, quando o Evangelho deixa de ser a liberdade em Cristo e passa a ter todo, o que acontece? O pessoal da conivência, o pessoal que quer ficar bem na fita, começa a entender se o imperador é cristão, hoje ele é o dono da igreja. É que eu não vou entrar em detalhes para vocês terem ideia. Chegou um tempo que a igreja católica chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo, vocês sabiam disso? Uma na França, uma na Itália e a outra, não, uma na Roma, Itália, e daqui a pouco eu lembro a outra que agora eu esqueci. Mas 3 papas, e ser papa significava que tu tinha o máximo poder sobre a igreja. Então eram 3 papas reivindicando ter o máximo poder sobre a igreja. E chega um momento, no lei com o rei Leão X, que a igreja ela quer construir a igreja de São Pedro, onde o Papa fica, e queria acabar, e faltava dinheiro. O que ele faz? Cria a indulgência
urgência. Olha, se você der um dinheiro qualquer, o perdão de hoje é perdoado. Se você der um dinheiro maior, tu vai ter um mês já de perdão perdoado. Se a quantia já for uma quantia bem relevante, você tem até 3 anos de de pecado perdoado. Mas se teu dinheiro for bacana pra caramba dessa, você está perdoado pro resto da vida. Isso para vocês terem a ideia de como funcionava. Deixou de ser aquilo que vive para dar e passou naquilo que vive para ter. Deixou de ser uma vida de quem é para quem tem. Eu quero ter carro, eu quero ter posição, eu quero ter status, eu quero estar bem socialmente falando, eu quero angariar riquezas, e começa assim porque não tem imperador pobre. É por isso que Jesus Cristo não foi reconhecido pelos judeus. Como vai vir o Salvador da raiz de Davi duro igual o coco? Não tem como, tem que ter dinheiro, não pode ser esse que anda no meio dos publicanos e se assenta com o cobrador de impostos, que conversa com prostitutas. Esse não pode ser o Salvador. Por quê? Porque quando fala de imperador, fala de riqueza. Quando fala de senhorio, fala de riqueza. Então, todo mundo passou a, entre aspas, se converter e começar a falar o seguinte: o Evangelho agora me dá a possibilidade de eu ter. E aí, quando Paulo ele escreve 1 Timóteo 6,10, ele vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se perderam, se transpassaram nesta cobiça. O que eu estou querendo dizer, amados? Que quando a gente lê Atos 2, quando há um derramamento do Espírito, vai dizer que os discípulos diziam que nada era deles mesmos, não só os discípulos, mas todos que se convertiam, tinham tudo em comum e repartiam tudo que tinham. Vou abrir um parênteses, isso é maior furada. Vou explicar para vocês. O que é furada? Todo mundo é bom administrador? Não. Você pode ter 2 filhos, um que é bom a pão administrando, tu pode confiar a prata nele. Tu sabes que vai ficar direitinho. E tem outro que antes de você dar, ele já gastou. É assim ou não é? Está mentindo? Não é assim? Porque nem todo mundo é bom administrador. Só que na época, o pessoal não estava pensando nessa parte de administração, porque eles tinham um coração que tinha prazer em fazer com que eu tenho, o outro tem. Eu não posso ter e o outro padecer necessidade. Eu não posso ter e o outro estar em falta. Não, se o amor de Cristo está em nós, se compreendemos que Deus é o nosso Senhor e somos irmãos, ninguém pode padecer necessidade no nosso meio. E por isso que eles repartiam todas as coisas. Durou muito tempo? Não, porque com certeza tinha no meio deles aqueles que você deu dinheiro de manhã, no meio-dia, eles já tinham torrado tudo. Mas o que a gente precisa entender é que a essência do Evangelho é dar. Maior alegria estar em dar do que em receber. Deus ama quem dá com alegria. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ficar em Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder. Para quê? Para dar testemunho de quem é Jesus, para dar sua própria vida, por amor a Deus, por amor ao reino, por amor ao perdido. O Evangelho só faz sentido se for o Evangelho de dar. Quer ver uma coisa que eu me surpreendo ainda aqui? Meu pessoal sabe aqui que eu amo dar carona. Esses dias eu fiquei aborrecido. Pode ver que no passado eu acho que fui dar carona a Juliana com as crianças. Quando chegou ali do lado da escola, meu carro começou. Aí Juliana teve que seguir caminho com as crianças do sol. Como eu fiquei injuriado. Mas às vezes eu vou dar carona, as pessoas falam assim: mas pastor, não está na tua rota. Então não é carona, cara. Carona não tem a ver com rota. Carona é você ter o prazer de abençoar o outro, de tirar o outro do sufoco. Do contrário, não é carona, é comodidade. Olha, eu vou ficar bem na vida, já que eu estou indo, tu entras aí. Não existe esse negócio. A igreja tem que entender que a igreja foi chamada para dar. O dom que Deus te deu é para você dar bênção para o outro. Eu vou te dar um exemplo que eu estou falando. A gente vai ler na 1 Coríntios 12. É uma série de dons. Uma série. Profecia. Tu profetiza para ti mesmo? Não. Tu profetiza para o outro. Dom de socorro é para ti mesmo? É para socorrer o outro. Dom de curar é para ti mesmo? É para curar o outro. Tudo tem a ver com o outro. Só tem
fala que é para você mesmo. E é o dom que a gente mais valoriza, quando digo mais em relação à igreja, é o dom de línguas. E aí você vai ler lá 1 Coríntios com calma, vai falar assim: primeiro Deus pôs, segundo tal, terceiro, e vai vindo numa escala. Depois fala 1 Coríntios 12, lê. Línguas é o último. Se ele está falando primeiro esse, segundo esse, ele está colocando uma ordem de prioridade. E língua é o último dom, e é o dom que a igreja mais gosta. É o único que edifica a si mesmo. Isso é tudo para o outro, é tudo para dar. Evangelho, só evangelho se dá. Você dá a sua vida em resgate de muito. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em resgate em prol dos seus irmãos. Evangelho tem a ver com dar. E eu estou falando só dar em dinheiro, não. É dar os talentos que você tem. A Tatiana nos abençoou aqui com o conhecimento dela. Na semana passada, a Tatiana vai falar na frente de todo mundo. Foi uma bênção, amado. Uma bênção. Eu sei que todo mundo continua tomando Coca-Cola, essas coisas todas, mas foi uma bênção, graças a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que evangelho é para dar. A gente entrou numa via capitalista que, de certa forma, falando do evangelho, ela começa ali com o imperador Constantino, porque ele é o imperador. Para vocês terem ideia, na minha cabeça esse cara nunca se converteu. Não sei quem não sabe, Constantino se batizou na última noite antes de morrer, porque ele sabia que ia morrer. Se tinha sido conversão, porque ele se batizou num montão de anos atrás. Mas é que ele está vendo um povo que quanto mais mata, mais cresce, mais persegue, mais cresce, mais tenta aprender, mais livre é. Não tem fé que faça o evangelho parar quando a liberdade do Espírito existe. Não tem dinheiro que nos faça ser avaro quando o Espírito de Deus faz você entender que tu tem que ter compaixão do próximo, que tu tens que ter misericórdia do próximo. Não há nada que te prenda. Só que aí a gente mudou esse negócio todo. A gente agora tem o evangelho para ter. Qual é o evangelho que mais faz propaganda hoje? Venha para ter, venha para ter, venha para ter, venha para ter. A gente vai entrar no estudo aqui, quando depois do culto, a gente vai ver que quando Deus fala que Ele vai fazer você superabundar, é para que você tenha mais condições de dar. Não tem a ver com ter, tem a ver com ter para dar, porque a função maior é dar. Uma coisa, ninguém pode dar aquilo que não tem. E a gente, quando tem, sabe que não vem da gente, vem de Deus. E Deus te chamou para ser socorro para a vida do teu próximo. Aí, glória só, glória. Eu vou dar um exemplo para vocês. A passagem do bom samaritano, Lucas 10. Está lá. Escuta a história. Está um homem caminhando. Vem os criminosos e dão um sacode dele. Deixa o cara estragadinho mesmo. Não sei se os caras não estavam aliviados, se estragaram esse cara. O cara fica arriado no chão. Passam dois religiosos, dois cidadãos do bem. E cada um passa de lado e vai para a sua vidinha normal. Vem o outro sem pedigree nenhum. Na história, samaritano e judeus não se davam, era um odiava o outro. Por isso que Jesus pega logo o samaritano. Esse se compadece do homem que está caído, cuida dele ali, coloca no seu cavalo, o leva até uma hospedagem, diz para o dono da hospedagem: deixa-o aí e cuida dele, te dou esse dinheiro. Se ele gastar mais do que isso, na volta, eu passo aqui, tu sabes que eu passo aqui sempre, esse é meu caminho do meu trabalho, do meu comércio, eu vou passar aqui e vou bancar tudo que ele gastar. Olha só o que essas coisas nos ensinam. Havia primeiro esses que querem ter sem trabalhar, querem ter usando da violência, usando do mal, para poder alcançar aquilo que alguém do bem tem porque trabalhou, porque correu atrás. E é o que a gente está vendo hoje. Hoje a gente acha que já está até pior. Tem gente que vai roubar o outro, só porque o outro não tem nada para ser roubado, ele mata o outro, porque o outro não tinha nada de gramado, porque o outro não tem telefone. Mas a gente já chegou numa frieza espiritual, a gente já está entrando numa extinção de amor tão grande, que hoje se mata até porque não tem para roubar o outro. Mas está essa classe representada, desse pessoal que quer ter sem ser, quer ter sem ser honesto, quer ter sem ser trabalhador. Esse pessoal que a gente conhece muito bem da nossa sociedade, que isso é deve ser. Do outro lado, passa
E eu quero com esses dois caras pegarem para dar duas demonstrações. Eles são religiosos, mas eles são cidadãos comuns, muito preocupados com seus afazeres, olhando somente para os seus próprios umbigos. O que importa é a lei do gesto. Eu tenho que tirar vantagem, quero me dar bem, ver o outro caído. E pode, no caso aí de muito religioso, dizer: não, eu tenho muita coisa para fazer lá na igreja. Eu tenho que cantar, eu tenho que chegar cedo ao hospedado, eu tenho que chegar cedo para poder ajeitar o som, porque eu sou levita, e na hora que tudo começar já está tudo direitinho. E chega o outro, que é o sacerdote, é o cara da palavra, é o cara que leva o povo diante de Deus e fala assim: não, eu sou muito santo, não posso encostar nele, eu não posso me meter nisso, porque eu tenho um chamado lá na frente da casa do Senhor, lá no templo, para poder realizar. É o pessoal que pensa só em si. É o pessoal que usa Deus como desculpa para não socorrer o outro. É o pessoal que usa o chamado de Deus como desculpa para ser egoísta, para ser egocêntrico, para ser mesquinho, que não consegue nem se compadecer, dar tempo ao outro, porque para você socorrer alguém, você tem que ter tempo. Aí você fala: pastor, mas a vida está muito corrida e eu não tenho tempo. Eu creio num negócio chamado prioridade. Não tem tempo, porque aquilo para o qual você está dizendo que não tem tempo não é prioridade na sua vida. Que na hora que for prioridade, você fabrica tempo. Que horas que você acorda? Tu valendo 5h15. Tu deixa de acordar 5h15? Porque é teu trabalho, né? Ó, escola, trabalho. Então, educação da filha e escola são prioridades, né? Por isso que tu acorda 5h15. Só tem a ver com prioridade. Hoje eu acordei 5h15 sem querer. Acordei todo mundo na minha casa. O tipo puxo carcarado do meu telefone e foi para o horário de verão. Aí estava João Pedro lá em casa, estava Vitinho lá em casa. Quando todo mundo está arrumado já, né? Quer dizer, quase todo mundo, sentei na televisão, eu liguei para esperar o pessoal. Apareceu lá 5h54, né? Do endereço? Aí vou para o meu celular 6h54. Aí vou para ver na internet. Os lugares davam 5h55, quando dava 155, eu falei: não, que hora é essa, meu Deus? Só que aí a maioria falou que era 5 e pouco. Então tá bom, está muito cedo ainda, né? Mas a prioridade que nos faz fazer ter tempo. Se o teu desejo de dar o teu tempo ao outro não é prioridade, nunca você vai ter tempo. Eu tenho, graças a Deus, acompanhado a Aline, né? Desde da partida da nossa irmã Valéria. E aí ontem a gente conversando, ela contou que a Regina e a Rose estiveram lá. Eu, pastor, fica sabendo das coisas. E a Regina e a Rose estiveram lá. Elas separaram o tempo. E quem está perto de mim, a Aline não manda áudio de 2 minutos, 3 minutos, não. É 7, 15. Já tem uns 16 minutos e pouco. Esse foi um deles num dia só. E eu paro para ouvir todos eles e respondo todos eles, porque isso se chama prioridade. E para você se compadecer de alguém, para você dar o teu talento em favor de alguém, o teu dom em favor de alguém, o teu dinheiro em favor de alguém, isso se chama prioridade. A gente contou o dinheirinho aqui da caixinha. O dinheirinho da caixinha deu R$720. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A Estezinha precisava de 1.000. Eles foram lá em casa ontem, né? Eu estava na rua trabalhando no Uber, né? Veio o áudio da minha esposa. A Esté tem uma mochila, que ela é mais ou menos desse tamanho assim, vai em pé? Mais ou menos desse tamanho que eu trouxe no Peru. Cabe Tiago ali, não cabe Tiago porque ele é pesado pra caramba. Se Tiago não fosse pesado pra caramba, caberia Tiago ali dentro. Aí a Alessandra, ela pode levar? Ela pode levar? Eu falei: emprestado? Pode, porque veio lá do Peru, não vou encontrar outra aqui não. Mas ontem eles estiveram lá em casa, não cheguei a ver, levaram algumas coisinhas que a gente conseguiu doar lá com os vestidos para ela fazer bazar. Mas ela disse que quando ela leu a mensagem do dinheiro, ela ficou assim: mas será que não está errado não? Será que não é 120 que eles colocaram? 120? E ela foi dormir chorando, porque ela disse que já chegou ao valor que ela precisava. Glória a Deus. Fiquei feliz demais. Mas em contrapartida, a gente não abria essa casinha desde julho. Então, julho, agosto, setembro,
outubro. Se a gente pegar 724 vezes, então não foi tanto dinheiro assim para pessoas. Concorda comigo? Sim ou não? Então assim, quando o montante foi para ela, foi socorro. Eu quero crer que foi de Deus. Mas isso não faz com que a gente, não faz com que deixe de demonstrar o quanto que a gente já tem dificuldade de dar. Eu não sei se eu vou ficar. São 2 anos e 11 meses aqui. 2 anos e 11 meses que a igreja fecha no vermelho. Eu não, inclusive a gente vai ter, vou aproveitar para anunciar, a gente tem concílio domingo que vem, concílio de 5, 10 minutos só, porque o irmão Nuno está deixando a tesouraria, e o irmão Samuel, se vocês aprovarem, vai estar assumindo, mas aí a gente vai tratar esse concílio. É concílio de 5, 10 minutos, é só para isso, mais nada. Só que tem que passar pelo concílio. 2 anos e 11 meses aqui com a igreja fechando no vermelho. A gente tem, se você juntar culto da manhã, culto da noite, a gente chega a 100, 105 pessoas. Hoje não vai chegar a isso porque está vazia de manhã, mas a gente chega a isso. Como é que pode, no número de trabalhadores que a gente tem na igreja, no número de membros que a gente não conseguir fechar no azul a igreja? Eu te levo para a igreja menor do que a gente, que é a nossa, que arrecada 21 mil. A gente, quando arrecada 11 mil, que é o que a gente tem que arrecadar para pagar as contas,